Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu pediria ao pessoal que está lá atrás viesse preencher esse vazio da frente, porque pela experiência o Espírito Santo trabalha. Eu quero assim olhar nos olhos seus, tá? Para entrar a palavra assim mais forte, por favor. Obediência vale mais. Pode vir aqui na frente preencher, tá? Pai, eu preciso do meu machado bem ao meu lado, para manejar com unção, novo vinho, inspiração espiritual, para entregar o que o Senhor quer que eu entregue para cada um deles aqui presente, de coração aberto, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é a única igreja que me permitiu dar 2 pregações, hoje de manhã e será à tarde. Aí é bem completo, tá? De manhã vou entregar como o poder da oração muda uma nação, porque o Brasil está precisando muito, tá? Hoje à noite, sobre o poder da oração que muda a vida particular, que vocês vão aprender como obter respostas rápidas de Deus. Orar é uma coisa, mas obter soluções pelas orações é outra coisa. É isso que o cristão tem que pegar bem, porque senão você ora, não tem soluções, você acaba negligenciando, fica preguiçoso em orar. Por quê? Não vem resposta rápida. Mas vai aprender tudo isso hoje à noite, tá? Sua vida mudará completamente após me ouvir. Amém. Bom, o que é oração? Oração é comunhão pessoal vivida com Deus. Orar é buscar uma intimidade relacional com Deus, com atitude de gratidão. Orai sem cessar, e em tudo dai graças. Diga para a pessoa ao lado: orai sem cessar, e em tudo dai graças. A palavra oração em grego também significa vida. Quer dizer, se você não ora, está morto espiritualmente. A oração é a voz da minha fé. Satanás faz tudo para impedir-nos de orar. Por quê? Isso prova quão vital é para nós a oração, né? Por que ele impede? Porque ele sabe que a oração tem uma força extremamente forte, poderosa, para barrar, quebrar, banir, extirpar, arrancar as obras do diabo em nossas vidas. E Jesus nos comissiona com poder espiritual toda vez que orarmos. Você tem que orar com autoridade, porque toda a autoridade foi dada para Jesus, e Jesus entregou isso à igreja, a cada um de vocês. Você tem poder na oração. Amém? Bom, só através de oração a gente consegue soluções no nível nacional e na vida particular. É o que aconteceu. Olha, o poder da oração faz com que a visitação do Deus sobrenatural invada o natural. Orar é colocar nas mãos do Deus sobrenatural o natural, o comum, o ordinário, o normal. E Ele ouve, Ele mostra a direção, porque Ele se importa com nossa vida, porque temos compromisso com Jesus. Foi o que aconteceu com a Coreia do Sul. O poder da oração transformou. A Coreia tem 5.000 anos de história, é muito velha, não é? O Brasil só tem 523 anos, é muito caçula vocês, muito novo. 5.000 anos mutilada de guerras, invasão de países ao lado, porque é uma península. E parece que península é um ponto estratégico para fortificar o país. E também a terra é boa, com 4 estações fixas. Então, temos só 130 anos de cristianismo. E mesmo esses 130 anos de cristianismo, houve 3 crises no nível nacional.
Então imagine o que aconteceu em 5.000 anos, né? Primeira crise, a invasão do Japão, que estoura em 1909, ficando até 1945, durante 36 anos, proibindo os coreanos de falar na língua coreana, proibindo de ter o nome em coreano, obrigando a adorar o imperador do Japão. E naquela época só havia 110 mil cristãos. E muita perseguição. Os cristãos e o pastor negavam adorar o imperador. É lógico, né? Então é muita matança, tortura, repressão. Foi um sofrimento terrível. Aí, o que eles fizeram? Agora eu vou explicar a segunda crise. Com a rendição incondicional do Japão com bomba atômica de 1945, eles então voltam para o Japão. Mas em 1950 estoura a famosa Guerra da Coreia, que termina em 53, mas foi um perigo. Quase tornamos comunista. Hoje só a Coreia do Norte é comunista, o Sul não. Eu sou do Sul. E sabe o que eu achei? O Brasil também correu o risco de socialismo, não só em 1964, mas também em 1931. Esta frase foi dita em 1931 por Adrian Rogers, pastor sênior da Igreja Batista brasileiro. Ele disse: é impossível levar o pobre à prosperidade através de legislações que punem os ricos pela prosperidade. Para cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber. O governo não pode tirar de alguém para dar aquilo para outro alguém. Quando metade da população entende a ideia de que não precisa trabalhar, pois a outra metade irá sustentá-la, e quando esta outra metade entende que não vale a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então chegamos ao começo do fim de uma nação. É impossível multiplicar a riqueza dividindo-o. Olha só que maneira mais clara e inteligente em definir o que é socialismo e comunismo, né? É que o povo, infelizmente, conhece comunismo pela teoria. Teoria parece bonita, mas na prática, não vale. Rússia, China, todos falharam. Venezuela, Cuba, todos falharam. Veja como o Satanás infiltra nas mentes das pessoas, querendo adorar o socialismo, o comunismo. É o fim de uma nação. Vocês precisam orar sobre isso. Os cristãos eram só 3% da população naquela época, tá? A terceira crise é terrível pobreza e violência pós-guerra. Porque a Coreia, 80% da nação favelados. Pode imaginar isso? É o país inteiro destruído. Muita violência, porque a pobreza gera revolta que produz a violência. E o povo acostumado com assistencialismo do estrangeiro. Bom, o país está tudo destruído. Então, os Estados Unidos mandava leite em pó, Inglaterra mandava milho, roupas usadas, sapatos usados. O povo acostumando com ociosidade. O grátis incentiva ociosidade. Cuidado com o grátis. Então veja essa fome, a miséria e a violência, tornando o país quarto país mais pobre do mundo. Nós éramos piores que um país do Moçambique. Saiu nos jornais do mundo inteiro quando acabou a Guerra da Coreia. Finalmente, fim da Guerra da Coreia, mas será possível?
brotar uma rosa de um latão de lixo? Coreia era latão de lixo. Agora, Coreia conseguiu levantar, não conseguia levantar por décadas, por quase 2 décadas. Nos anos 60, a renda per capita da Coreia era $85. A do Brasil era $170, o dobro da Coreia. A Coreia do Sul hoje é 10ª potência mundial, com renda per capita de $35 mil. Hoje, a do Brasil é 7.500, 1/5 da Coreia. Mas como? Algumas décadas, o Brasil era dobro da Coreia, agora é 1/5 da Coreia? Vamos ver? Por que esse milagre? Em apenas 3 décadas, a Coreia conseguiu sair da terrível pobreza e violência. E em 4, 5 décadas, 10ª potência mundial. Considerado o mais rápido crescimento econômico da história humana. Um crescimento vertical, porque Estados Unidos levou 300 anos para chegar a ser primeira potência mundial. Hoje a Coreia do Sul é a referência mundial na economia, na tecnologia e na restauração e humanização de zonas urbanas degradadas. Que vou mostrar depois tudo pela foto, tá? É onde há maiores igrejas do mundo e eu levo, já faz 10 anos, pastores do Brasil para experimentar a Experiência Evangélica Brasil-Coreia. Eu botei esse nome. Tudo que eu acho de bom da Coreia eu trago para o Brasil, porque meu coração é de cor verde e amarelo. E já levei mais de 500, 600 pastores e pretendo levar pastor Gabina também, tá? Mas meus parabéns, ele já ouviu falar da Coreia do Sul há uns 3 anos atrás, né? E ele já semeou, já vocês estão, né, na corrida da mudança e transformação, tá? E Deus usou a instrumentalidade da oração da madrugada para unificar todas as denominações e igrejas da Coreia, seja a Assembleia de Deus, Metodista, Presbiteriana, Batista. E Ele vai fazer isso aqui no Brasil se vocês orarem. A competitividade das igrejas e denominações é a arma que o diabo usa para não transformar a nação, para não reavivar. Então, isso é muito importante, a unidade das igrejas e denominações. Veja, a Coreia, classificada pelo Banco Mundial, FMI, pelas Nações Unidas. A indústria eletrônica, a construção naval e a indústria de semicondutores é primeiro lugar no mundo. A siderúrgica, terceira no mundo. A petroquímica e a de fibras, 4ª posição. A automobilística e tecnologia da informação, 5ª posição. O IDH, que mede o nível de educação do povo, a Coreia ocupa 17º lugar. O Brasil sabe quanto? 75º lugar. Porque a Coreia descobriu que a educação do povo é muito importante para o desenvolvimento da nação. Na época dos meus pais, as mulheres não precisavam ir na escola. Minha mãe, minha sogra, não sabem escrever. Você vê, em 2 décadas, 3 décadas, o povo inteiro. Lá você encontra um motorista de táxi formado na universidade. Isso muda a nação, também é importante, tem que orar sobre isso. Então veja, 3% da população seriam 600 mil cristãos, dentre os 20 milhões da população daquela época, 1950, quando estourou a guerra. Mas, ao ver
a nação sem resolver, sem poder resolver, muita violência nas ruas. Eu ia na feira com minha mãe, acontecia 3, 4 assaltos na minha frente, no ônibus, invadindo casa, comércio. Eu me lembro até isso. Então, na minha geração, a Coreia transformou do 4º mais pobre para 10º mais rico. Você vê? Você pode fazer isso pelo Brasil. Eles reuniam nas igrejas 5 horas da manhã para orar pela nação, porque viram que não adianta só esperar pelo governo. Nós cristãos temos autoridade espiritual sobre a nação. O cristão tem obrigação de interferir no bem da nação. O cristão é responsável pelo destino do país. A Bíblia nos ordena a orar pelas autoridades. Onde? Na 1 Timóteo 2, verso 2. Devemos orar e interceder. É um dever, está falando. Devemos orar e interceder pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, quieta, com dignidade. Quem são reis? O presidente. Quem são os em eminência? Os ministros, senadores, todos os políticos, juízes, policiais. A Bíblia também diz: quando o ímpio domina, o povo geme. Você faz parte do povo. Mas aqui não diz: ore, interceda, só se eles forem cristãos, só se eles crerem em Deus. Não. Se eles foram eleitos para fazer jus à expectativa lhes incumbida pelo povo ao elegê-los, mesmo que sejam incrédulos, devemos orar por eles. Eu ouvi muito em Estados Unidos o resultado da eleição presidencial. Saia todos os dias nos jornais em Estados Unidos e na Coreia também, que houve fraude, que houve não fraude. E eu chorava, orava pelo Brasil. Olha só, a verdade tem um poder de se revelar, e esse poder é extremamente forte. Por mais que eles tentem encobrir, esconder, por mais tempo que prolonguem, toda a verdade se revelará. Amém. Agora, você tem poder na língua. Em Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre vida e morte. O que bem a utiliza come do seu fruto. De toda a palavra proferida vamos prestar contas. Nossa palavra tem poder no mundo espiritual. Então, em Tiago 3,6 fala dos pecados da língua e o dever de refreá-la, que não soframos as consequências das nossas palavras proferidas negativamente. Eu sei que muitos brasileiros, quando encontram amigos, os políticos não prestam, é uma roubalheira, é corrupção. Agora que você sabe que tem poder na língua, pare de fazer isso. Não critique. Se você falar mal deles, vão continuar fazendo pior. Você pode pensar sobre isso. Oh Deus, eles são corruptos, eles não ligam para o povo. Mas Deus, torne-os honestos, torne com discernimento, sabedoria. Sabe o que eu faço agora? Você ora pelo menos 3 vezes diante de refeições, não é? Eu te ensino. Pai, obrigado por esta comida, que seja saúde para meu corpo. Pai, tenha misericórdia do Brasil. Faz o presidente e os políticos amar a nação e o povo. Faz o presidente e os políticos se preocupar com o Brasil e o povo brasileiro. E que tornem também honestos e tementes a Deus. Em nome de Jesus, amém. É curto, mas se o presidente e os políticos ama e se preocupa com o país e são honestos,
Está feito. Está feito. Bom, e por que eu enfatizo sobre oração da madrugada? Quem é que inventou essa oração da madrugada, né? A gente gosta de uma caminha quente, não é? Veja, Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Olha, Deus ama os que de madrugada o procuram. Salmo 88:13. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. Êxodo 24:4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte. Vejam, o povo de Deus iniciou a conquista de Jericó na madrugada. Josué 6:15. Mas ao sétimo dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, desde bebê até os anciãos, todos de madrugada iniciaram a dar volta. Salmo 63:1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A travessia do Mar Vermelho aconteceu na madrugada. Êxodo 14:24. No fim da madrugada, isto é, após o povo ter atravessado na madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. E Moisés estendeu a mão e o mar voltou ao seu lugar. Aqui explica, de Êxodo 14:21-27, que o vento soprou a noite inteira. Eu que pensava que num segundo, separou o mar. Não é, não. É a noite inteira. O vento soprou e as águas aí dividiram. Os israelitas atravessaram na madrugada e os egípcios foram atrás deles no fim da madrugada. Gênesis 19:27. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Então ele tinha costume de acordar na madrugada para encontrar com Deus. Marcos 1:35. Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quem é inventor da oração da madrugada? Jesus. E Jesus ressuscitou na madrugada. Marcos 16:9. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Sabemos que o maná caía na madrugada. Quem dormia mais passava fome naquele dia. Você vê, Deus permitia comer maná quem era diligente, quem acordava na madrugada para trabalhar. Por isso eu considero a oração da madrugada é o maná espiritual que te reabastecerá pelo resto do dia. Eu já dei estratégias para o pastor ontem, quando almoçamos, de como incentivar o povo para aderir à oração da madrugada. Ele já pegou, ele vai aplicar. O culto da oração da madrugada será o alicerce para o reavivamento da sua própria fé, da sua igreja e da nação. É desfrutar da comunhão com Deus, de um nível maior de unção e inspiração espiritual. É sentir o prazer de orar. É formar um exército de intercessores para atear o fogo de avivamento na nação brasileira e também com mudanças reais, efetivas no Brasil. Amém? Toda crise de uma nação, primeiro é uma crise de relacionamento espiritual do povo com Deus. Vou repetir. Toda crise de um país, antes de mais nada, é uma crise espiritual do povo com Deus. Em 2 Crônicas 7:14,
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, condicional, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, e esses 3% da população coreanos, só 600 mil cristãos, hein? Perceberam e se arrependeram dos pecados dos antepassados. Durante 5.000 anos, era idolatria, adoravam Buda, muitos demônios, era misticismo, era macumbaria, feitiçaria, adultério, mentira, violência. E se arrependeram de tudo isso. Quebraram a maldição hereditária. Em Êxodo 25, visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Você garante que seus vovós e bisavós agradavam a Deus sempre? E os vovós dos vovós? E os vovós dos bisavós? Você pode imaginar a carga da maldição hereditária que cada pessoa carrega nos ombros? Nós vamos quebrar a maldição hereditária hoje, à noite. Vocês estão convidados a vir de novo, porque vai ter liberação do perdão, quebra de maldição hereditária. E vou ler a lista de pecados, a famosa lista de pecados, onde Deus vai te mostrar em que parte você está encalhado com espiritualidade turva, que impede as respostas de Deus chegar na sua vida. Podem vir à noite. Cabe todo mundo? Tem mais cadeiras? Se não, pode sentar aqui no chão com uma almofadinha. Então, esses 3%, após quebrarem a maldição hereditária do país, após se arrependerem dos seus erros e dos seus ancestrais, cercaram com oração o presidente, os políticos e autoridades. Maioria deles eram incrédulos, é lógico. Maioria. Mas tornaram honestos, tornaram sábios com discernimento para governar melhor. É o poder da oração. E um projeto chamado Novo Bairro ou Nova Comunidade espalhou com energia, resultando num sucesso absoluto por todo o país, que é um projeto de erradicação da pobreza e desfavelização, um projeto de uma política habitacional, agrônoma e capacitação profissional, que eu vou mostrar depois com fotos. E esse presidente incrédulo, anos depois, revela de onde tirou essa ideia. Você quer saber? Uma coisa muito interessante. Os 3% da população, ao ver, durante 20 anos, que o governo não podia levantar o país, quando começou a orar com mais ardor, todo mundo reunindo na igreja às 5 da manhã, orando pelo país e pelos políticos, aí já começou a dar resultado. Deu a ideia brilhante para o presidente e comitiva visitar as favelas. Já que não está dando nada certo nos nossos projetos, vamos lá ver a realidade do povo. E ele foi. Numa das favelas que visitou, ele já sentiu a diferença. O povo estava animado, sem passar, era a única favela que não passava fome. O povo trabalhando, feliz, mais organizado, não tinha ociosidade, eram diligentes. Aí o líder explica que ele pesquisou por 4 anos como prolongar a conservação do batata doce de algumas semanas para 1 ano. Ele fez isso com o único objetivo de tirar da fome e da vida ociosa o povo carente. E ele ensinava tudo ao seu redor dessa favela.
Por isso que todos não passavam fome e trabalhavam felizes. Aí ele convida, vamos tomar uma água na minha casa humilde. Aí o presidente de comitiva entrou e ele viu um quartinho pequeno com uma coisa escrita na parede. Estava escrito assim: fique despreocupada, ó minha pátria, estou orando por ti. Aí o presidente ficou, o que é isso? Senhor presidente, é que eu sou cristão. Eu venho todas as manhãs, 5 horas da manhã, nesse quartinho, para orar pela minha nação. E o presidente, que era incrédulo, ficou impressionado com isso. E ele viu que não pode dar nada grátis ao povo, que eles vão continuar ociosos. Aí bolou esse projeto a partir da ideia desse cristão que colocou todos os favelados a trabalharem. E isso resultou num sucesso absoluto e ainda está ensinando para muitos países do mundo. E quero levar os líderes, agrônomos, sociólogos, líderes das favelas do Brasil para a Coreia para aprender desse projeto. Olha só, o poder da oração que restaurou a dignidade do povo desprezado de tanta miséria e violência, mudou a nação e está servindo de modelo para o mundo. A restituição e recuperação do Brasil virá pela igreja, com arrependimento no nível nacional. Como te disse, Brasil urge uma unidade de todas as denominações e igrejas para interceder pela nação. A igreja tem autoridade espiritual sobre a nação. Toda a autoridade foi dada a Jesus e Jesus entregou isso à igreja. E Jesus nos comissiona com poder espiritual toda vez que orarmos. Devemos orar com autoridade. O poder da oração mudará o Brasil. Falem, repitam: Brasil, fique tranquilo. Estamos orando por ti. Olha, a conscientização da realidade é a condição indispensável para ser desafiado no novo compromisso, para mudanças e restituição da paz social, para mudanças reais da nação. Quando Deus introduz novas coisas, Ele te convida para você assumir esse compromisso. A partir de hoje, você vai acostumar como coreanos, orar primeiro pela nação é o atalho, e deixar seus pedidos por último. O que adianta você pedir melhor escola, melhor vida para seus filhos, para você, se a sociedade continua na maior violência? O que é vida sossegada, tranquila, com dignidade? É vida sem corrupção, sem violência, sem sequestro, sem medo de parar no sinal vermelho à noite. Eu fico chorando quando eu vejo arame farpado elétrico nos muros das casas. Não era assim quando eu vim pequena para o Brasil. Eu vou contar tudo isso, a minha vida desde pequena. Por que viemos para o Brasil? Tá? Hoje à noite eu vejo vocês. Agora vamos ver. Já está pronto? Tá bom. Tá. O projeto Semaol foi feito em 1970. Então veja, a partir de 1950 a 70, 2 décadas na maior pobreza, tá? Significa novo bairro, nova vila, nova comunidade. Próximo. Guerra da Coreia. Olha só como ficou o país. 1950, que terminou em 53. Próximo. 80% da nação destruída. Olha só. Próximo. O povo abandonando suas casas. Próximo. Até 70, 80% das comunidades rurais tinham estas casas de barro e palhas secas, vivendo sem água e sem eletricidade. Olha a mulher tirando a água do poço para levar.
casa de barro e palhas secas. Você está vendo uma coisinha redonda, cor de metal aí no meio da sala? É pinico, onde faz pipi e pupu, porque não tinha banheiro. A favela brasileira, quando eu visito, sempre visito, é favela de 5 estrelas, comparando com favela coreana, sabia? Tem luz, tem água, tem internet. Próximo. Essa é a cozinha. Você vê, o barro está tudo com fungo. Fungo cheio. A maioria do povo coreano passava fome. Olha o pinico aí, bem no meio da sala. Próximo. Favelas nas cidades grandes até 70. Olha, não tinha água, então ela está levando água. Essa já é cidade capital. Sem saneamento básico. Próximo. Sem esgoto, proliferando enfermidades. Você vê, esses seria o quê? Barraquinhos, né? Na frente, 1, 2 e lá é o banheiro público. Porque não tinha, as casas não tinham banheiro e já estava enchendo com pipi, pupu, olha só. É aqui que fazia necessidades. Próximo. Ruas sem asfaltamento. Próximo. Aí iniciaram esse projeto em 70, educando o povo sobre o projeto e também ensinando a educação em si. Próximo. Projetos iniciou em 70, moradores construindo ponte. A ideia é fazer eles se mexerem. Então vinham somente alguns técnicos e ensinavam os rapazes mais inteligentes que o favelado elegia. Olha, esses 3 rapazes são os que podem ajudar. Eles ensinavam por 1 ou 2 meses na capital e chegavam junto com técnicos da capital e esses 3 rapazes já instruídos e botavam o povo para trabalhar. Nada grátis. O grátis era veneno. Incentivou a preguiça, a ociosidade. Próximo. O objetivo do projeto: tirar a ociosidade do povo carente. Lá em cima você vê as esposas, né? Com toalha na cabeça, ajudando os maridos, né? Próximo. Olha, cooperando mutuamente. Botou todo mundo para trabalhar. Próximo. Esse é o presidente Park. Ele trabalhando com o povo. Ele se tornou um homem honesto, que ama o país e se preocupa com o povo. 3 qualidades indispensáveis para um presidente e políticos. Próximo. Olha, o presidente Park à esquerda, visitando a reforma dos telhados. Olha só, esse telhado da frente é o original, de palha e de barro. Lá atrás, com 3 homens em cima, já está mudando para telha decente, né? Já está construindo. Próximo. Paisagem da comunidade rural até 1970, antes de iniciar o projeto. Era assim. Olha só, depois da reforma habitacional, mudou completamente, né? Então, por exemplo, a minha favela hoje é demolida e todos da minha favela vêm para construir minha casa decente. Amanhã é sua, depois é sua, depois assim. Em um dia consegue demolir e levantar a nova casa. Então, em alguns meses mudou toda a favela e o governo colocava 2 favelas vizinhas em competição. Olha, quem termina primeiro, nós vamos colocar rua pavimentada, vamos te dar água, luz, esgotamento, tudo, biblioteca, escola. Então todos trabalhavam com prazer. Próximo. Olha só como mudou. O governo expandia e pavimentava rodovias ligando entre ex-favelas, agora se tornou cidades. Próximo. Resultado do projeto: fábricas e armazéns construídos. E este projeto, em 7 anos apenas, tirou toda a paisagem de casas de barro e sapé para casas decentes de cimento e telhas. Só 7 anos, se botou todo mundo para trabalhar. Próximo.
instruindo o povo na agricultura, toda a família trabalhando. Então os técnicos vieram, olha, aqui vai dar bom, a cenoura, a alface, aqui é boa terra para isso, vamos plantar. E ensinavam como plantar, tá? Próximo. Instruindo o uso da terra em diversidade, porque lá a terra é pequena. Tem que usar, tem que fazer o uso bom da terra. Próximo. 3 valores do projeto: diligência, autossuficiência, cooperação mútua. Então os técnicos ensinando como plantar tudo. Próximo. A agrícola revolucionou e em 1974, só 4 anos, atingiu níveis sem precedentes. Agora tinha jovens que queriam aprender mecânica, né? Olha, eu não quero a lavoura, não, quero mecânica. Então, capacitação profissional para os jovens. Próximo. Aqui, as moças queriam aprender corte e costura. Então, vem técnicas e estimulando a ganhar a própria renda. E se torna, depois, uma vila famosa em confecção própria. Próximo. Trabalhando em conjunto para levantar fundos da fila. Aqui não sei se é alho ou cogumelo, também ensinando o povo a trabalhar. Próximo. Aqui eram mais senhoras que queriam aprender crochê. O objetivo do projeto é motivar a seguir uma vida honesta, produtiva. E essa favela depois se torna uma vila conhecida com crochês. Próximo. Economia da reciclagem para levantar fundos para bairro. Nada se perde. Jornais, plástico. Próximo. Aí construíram bibliotecas públicas para a educação do povo. Próximo. Veja o antes e depois. O antes era rua alagada, né? E essa casa de barro e palha seca. Olha só depois como ficou. Casa decente com rua pavimentada. Projeto Semaor, volta. Consiste em 57% de investimento do governo. Eles davam gratuitamente somente areia e cimento, só. Né? Isso precisa, né? E depois 32% de empresas privadas, isentando o imposto. Para eles tanto faz pagar o imposto ou ajudar esse projeto. Então eles ajudavam o projeto. Deixavam de propósito 11% para o próprio morador, financiado a longo prazo. Por que não deixou 0%? Por que deixou 11% a longo prazo? Para incentivá-los a trabalhar, procurar trabalho. Porque ele já ganhou uma casa, já viu sua favela transformada totalmente. Está feliz, não? Para manter, agora você procura um trabalho para nos pagar o restante 11% a longo prazo. Olha a estratégia. Foi isso que tirou a paisagem de favelados da Coreia. Próximo. 63 mil líderes políticos, sociólogos, agrônomos, líderes das favelas de 148 países foram à Coreia aprender esse projeto. África, Ásia, Oriente Médio, até Estados Unidos. Porque Obama, quando visitava cidades carentes, lá também tem Estados Unidos, chamada Maryland, perto de Washington, é uma cidade formada de 99% de descendentes de africanos, no tempo de escravidão. E ele, ao ver isso, por que vocês não vão à Coreia aprender de um projeto de erradicação da pobreza e desfavelização? E os americanos também foram lá. Você vê? Você conhece o ator famoso Brad Pitt? Ele passou por 30 minutos uma reportagem só sobre a Coreia, que logo vai sair, sobre qual projeto que é. Próximo seria esse. O Brad Pitt passou a transformação do rio Cheonggyecheon, é o nome do rio, em Seul, Coreia, em 68, essa é a foto de 68, um recente impacto para o mundo.
Olha só como eram as favelas no centro da capital. E esse riacho aí, vocês conhecem Rio Tietê de São Paulo? É rio podre, a gente cheira assim de longe. Esse é pior. É pipi-pupu, porque toda necessidade, toda feita escoavam por esse riacho. Próximo. A pobreza e a ociosidade geram revolta que produz a violência. Os menores ficam expostos à criminalidade. Você vê lá na margem as crianças brincando. Próximo. Rio superpoluído, proliferando enfermidades com alto índice de mortalidade infantil. Olha só, outras crianças aí brincando. Você vê, favela brasileira, em comparação a isso, não é de 5 estrelas? Próximo. Aí não tinha outro jeito. Esse canal urbano totalmente poluído ficou coberto por um viaduto durante 34 anos. De 68 a 2002. Próximo. Agora veja como transformou. Esse rio despoluído com área revitalizada. Passou uma reportagem no SPTV, no Brasil, e um arquiteto brasileiro, diretor de urbanização de Curitiba, Paraná, visitou esta transformação em 2008. Próximo. Olha só, este projeto levou apenas 3 anos, de 2003 a 2006. Olha, à noite, o pessoal vem com família, bota os pés no riacho, já tem peixe, ficou assim limpinho, né? Tocam música. Claro, aqui foi um investimento da prefeitura, mas toda essa ideia é partida daquela original do projeto de desfavelização, né? Os coreanos ficaram craques em bolar uma ideia brilhante para a urbanização e restauração de zonas urbanas degradadas. Próximo. Parques lineares devolveram o contato das margens aos moradores. A cidade agora respira mais e os pedestres podem usufruí-la melhor. Sumiu favela e olha, levantou os prédios. Por quê? Porque o país ficou rico. Para tirar o viaduto, demolir o viaduto e transformar para esse rio. Por isso que o arquiteto brasileiro foi lá para aprender. Próximo. Projeto que tornou uma realidade. Assegurar a melhoria da qualidade de vida a partir da paisagem restaurada. Olha, à noite eles têm shows, tem assim, de moda, tem musicais, vem cantores a orar. Agora, 3 anos que o senhor está falando, está assustado por causa dos favelados que sumiram, né? Aquela de favelados demorou 2, 3 décadas. O Rio demoliu o viaduto. Isso, só 3 anos. Por isso que vão aprender desse projeto. Próximo. Olha só, veja o antes e o depois. É o mesmo rio. A Coreia do Sul conseguiu uma proeza. Sabe quem falou isso? O Brad Pitt falou na TV americana. A Coreia do Sul conseguiu uma proeza que parece impossível para outras metrópoles mundiais. Gostariam de ir lá para aprender? Quem tem coração para a mudança brasileira? Quem quer ser útil para a nação onde Deus fez você nascer? Próximo, já findou, ok. Eu vou contar como curiosidade como é que iniciou essa oração da madrugada. Foi em 1906, que a Coreia só tem 130 anos de cristianismo, né? Era um cristão, o nome dele é Kim Sun-ju. Anos depois, ele se torna pastor da igreja onde ele era cristão, tá? Ele, ao ver a exploração dos japoneses que vinham qualquer hora, tirava toda a lavoura e roubavam e levavam, ele pressentiu que tem alguma coisa errada com o Japão.
E ele decide vir sozinho na igreja dele, como cristão, às 5 horas da manhã, só com o intuito de orar pela nação. E olha, 3 anos depois, em 1909, realmente aconteceu a invasão oficial do Japão. Então, durante 3 anos ele orou. Começou sozinho. Aí, os cristãos ficaram sabendo: ele está vindo sozinho aqui para orar pela nação. Vamos vir junto, vamos vir junto. Então veio mais 2 amigos, mais 5 amigos, mais 10 amigos. Daí, naquela época não tinha internet, não tinha jornais, não tinha rádio e TV. É tudo pela boca, né? Então, uma igreja vizinha viu essa igreja, né, entrar pessoal assim: o que vocês estão fazendo na madrugada? Nós estamos orando pelo país, porque você vê que os japoneses estão invadindo tal. Nós também temos que fazer. Foi assim, a partir de um cristão. E naquela época, em 1906, sabe quantos cristãos havia na Coreia inteira? Que naquela época era ainda inteira, não era nem dividida norte e sul, né? Só 44 mil cristãos. Equivale a uma igreja grande aqui do Brasil, não é? Você vê, um cristão preocupado com a nação iniciou esse movimento que até hoje, que nós vivemos agora bem na Coreia, né? Acostumamos a orar, sentamos para orar, é primeiro pela nação. E por último, minhas coisas. Porque sabemos que isso é atalho para ter melhor vida para meus filhos e netos. Seja esse um cristão, seja essa uma cristã, você mudará não só a sua cidade, seu estado, mas o Brasil. Eu conheço muitos brasileiros que amam a sua cidade, até seu estado ama, mas não ama a nação. Um coreano, um americano dá sua vida pela nação. Torne um brasileiro que ame a nação. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos profetizar. Uma mão no coração, outra para o reino. Na autoridade concedida pelo nome de Jesus. Repita. Na autoridade concedida pelo nome de Jesus, eu profetizo vitórias do Senhor Jesus no Brasil e ministro renovo, transformações, milagres nos cenários político, econômico e paz social. Em nome de Jesus. Brasil, fique descansado. Estou orando por ti. Amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vejo vocês hoje à noite, tá? Vai aprender muita coisa sobre sua vida particular, como ter sucesso na sua vida cristã. Amém?